essa posse de bola dos 73% no campo do adversário. Conseguimos ali, no momento da perda de bola, ter uma pressão pós-perda que a gente já recuperava a bola no campo do adversário. Realmente criamos diversas oportunidades de gol, até mesmo antes da gente ter tomado o gol, depois também tivemos um número considerável de finalização, mas hoje o que prevaleceu foi a eficácia ofensiva do adversário, que foi ali uma vez, conseguiu ter um mérito num bom ataque à bola num escanteio, mas é valorizar a entrega que o grupo teve, tentou buscar o empate até o final. Acredito que nós merecíamos um resultado melhor na partida, mas a eficácia é um ponto fundamental do futebol, precisamos trabalhar em cima disso, mas o fator positivo é que nós estamos criando muitas oportunidades e agora precisamos concentrar mais para fazer esse último passe de uma maneira mais adequada, ter um índice melhor no momento de finalizar, porque nós podemos observar que o grupo é bem técnico nesse sentido e conseguiu hoje se impor no campo do adversário quase que na totalidade da partida. Boa noite, Bruno. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. A equipe tinha 3 jogos sem derrota, agora passa a ter 4 jogos sem vitória. Como você avalia, aliás, esse momento do Guarani no campeonato, né? O time está vendo os outros adversários subirem na tabela de classificação. Preocupa de alguma forma? O que fazer para não perder aquele pique que a equipe vem apresentando no começo do campeonato? Boa noite, Catarino. Cara, a confiança no grupo de trabalho é total. A confiança que nós temos nos jogadores, na qualidade que eles apresentam, haja vista aí os números do jogo. Então, nós não temos muito tempo para lamentar, é ajustar ali minimamente aquilo que a gente precisa ajustar taticamente, porque quarta-feira já tem jogo, já temos um outro grande desafio pela frente, e é com essa convicção no trabalho que nós vamos para fazer esses 2 jogos fora, para que nós possamos ser fortes e conquistar os resultados que nós estamos merecendo. Bruno, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco o porquê da demora nas trocas. Você voltou com a mesma equipe do primeiro tempo, demorou 10 minutos para fazer as 2 primeiras mexidas no segundo tempo. Por que essa demora na troca em relação aos jogadores? Obrigado. Obrigado. Olha, se você faz uma troca com 10 minutos, eu não considero uma demora muito grande. 10 minutos do segundo tempo, até as coisas se ajustarem. Nós fizemos aqui algumas correções no intervalo. E aí, no segundo tempo, com 10 minutos, a gente já fez as 2 primeiras. No meio do segundo tempo, já fizemos mais 2. Eu, particularmente, não concordo com a sua análise. Acredito que nós trocamos no momento que tinha para trocar e as trocas beneficiaram uma evolução da equipe, tanto é que nós continuamos criando várias oportunidades e, infelizmente, não concretizamos da melhor maneira. Mas é trabalhar que o resultado vai aparecer nas próximas partidas. Boa noite, Bruno. Sou o Victor do Bugricast. A arbitragem tem sido um problema para o Guarani nos últimos jogos, né? No derby teve um possível pênalti no Derek, no jogo contra o Tombense foi no Neilton. Hoje teve o gol anulado do Regis ali, onde foi marcado impedimento. O gol foi do Derek, mas o Regis estava impedido na visão da arbitragem. Você chegou a reclamar disso na coletiva, né? Pós-jogo contra o Tombense. Como é que você está enxergando esse entrave do Guarani, né? Que vem sendo prejudicado talvez pela arbitragem, e a diretoria te passou alguma posição em relação a isso, né? Isso está sendo passado para a CBF? Eu, particularmente, não gosto de ficar em cima da arbitragem. Eles são profissionais e merecem todo o nosso respeito, mas realmente nas últimas partidas tivemos lances capitais que foram influenciados negativamente pela arbitragem e que nos prejudicaram. Nós esperamos que possamos ter arbitragens melhores daqui para frente. O clube está atento em relação a isso, mas nós não podemos ficar só lamentando em relação à arbitragem. Temos sim que corrigir aquilo que precisamos corrigir para melhorar o nosso rendimento e, consequentemente, oferecer os resultados que a torcida do Guarani tanto merece. Boa noite, Bruno. Cristiano da Rádio Resenha. Nos jogos anteriores se falou muito de corrigir o desempenho do segundo tempo. Nesse jogo já vimos uma evolução muito grande do Guarani nesse desempenho do segundo tempo. Suas trocas surtiram resultado, não ao ponto de igualar o placar. E como corrigir essa jogada de bola aérea que o Guarani vem sofrendo gols? Ali nós temos que ter mais imposição na bola aérea defensiva,
porque nós adotamos uma marcação mista, né? Alguns jogadores na zona, outros na marcação mais individualizada. Infelizmente, nós sabíamos dessa qualidade do Anderson Conceição na bola aérea, foi algo que nós trabalhamos a semana, e o gol acabou saindo dessa maneira. Vamos continuar trabalhando para poder corrigir e ter uma imposição melhor nas bolas paradas. Em relação ao segundo tempo, tudo aquilo que precisava ser feito para a equipe concretizar pelo menos um gol ou dois, nós fizemos, nós criamos muitas oportunidades. Chegou um certo momento que a gente estava com apenas um volante mais defensivo e trocamos ali, utilizamos muitos meias ofensivos, atacantes, para poder pesar mais a área do adversário. Infelizmente, nós não fomos competentes nas conclusões, mas é algo que nós vamos trabalhar, e eu tenho certeza absoluta que com a qualidade que nós temos em termos de jogadores, nós vamos conseguir ajustar esse quesito em relação às próximas partidas. Bruno, Edson da TV Band, a gente conversou antes do jogo e você falava de oscilação. O grupo está preparado? Como é que está trabalhando isso? Porque oscilar vai mesmo, né? Na verdade, hoje, na minha opinião, nós não oscilamos. Nós ficamos o tempo inteiro com a bola, 73% do tempo, e não foi uma posse de bola pura e simplesmente pela posse, passes do lado. Pelo contrário, essa posse foi transformada em pelo menos 9 oportunidades de gol, fora o gol anulado. Infelizmente, nós não conseguimos concretizar da melhor maneira, mas elevar aquilo que a gente fez de positivo em relação a esse jogo, pelo volume ofensivo principalmente que nós tivemos, para que a gente possa ser bem competitivo na quarta-feira e realizar uma grande partida para que o resultado de vitória volte a aparecer. Boa noite, Bruno. Marcos Rossi, do portal Futebol Anterior e Rádio Essência FM. Já foram 10 rodadas, eu queria que você avaliasse se esse Guarani já tem a sua cara e, se não, qual o tempo para isso? Eu acredito que nós estamos numa evolução. Na minha opinião, nós melhoramos muito o processo ofensivo da equipe. Então a gente vê que hoje nós conseguimos ser mais dominantes com a posse de bola. E agora, quando nós temos esse volume de ações ofensivas, na minha opinião, nós estamos muito mais próximos da vitória do que propriamente os adversários, que às vezes depende de uma, duas bolas para concretizar em gol. Continuar acreditando no trabalho, nas nossas convicções, porque os jogadores estão conseguindo desempenhá-las, e não tenho dúvida nenhuma que os resultados voltarão a aparecer. Boa noite, Bruno. Lalinho Oliveira, Rádio Clube de Americana. Bruno, eu queria te perguntar por que por que a escolha do Diogo Porfírio e não do lateral esquerdo, Mike? É uma boa questão, até para esclarecimento. O Mike vinha com dores na panturrilha, então foi um jogador que fez a maior parte da semana no departamento médico para se recuperar da melhor maneira. Não chegou a ter atestada uma lesão na panturrilha. No final da semana, ele conseguiu evoluir o quadro clínico dele, mas nós sabíamos que ele não teria condições de fazer um elevado volume, né, uma elevada minutagem no jogo de hoje. Foi por isso que nós demos preferência em iniciar o jogo com o Porfírio, e depois o Mike acabou sendo opção no segundo tempo, porque era o tempo que nós conversamos junto com o departamento médico, a fisiologia, a preparação física, que ele suportaria sem expor o jogador a um eventual risco de lesão. Pivete, Adriana, Rádio CBN. Você, pela primeira vez no comando do Guarani, passa por um momento de mais estabilidade, né? E o torcedor, muito torcedor, já começa a ficar aborrecido aí com o seu trabalho, com algumas decisões. Eu queria conhecer um pouquinho mais do Pivete, saber como que você encara agora essa pressão que vem pela primeira vez sob o seu comando no Guarani, e já emendando a situação do Bruno Mendes, né? Você falou, o Guarani já joga na quarta. Como que você tem essa expectativa com relação ao atacante? Em relação à pressão, instabilidade, isso é absolutamente normal no futebol. Nós temos que ter serenidade. Eu não tive euforia nenhuma, e vocês acompanham aí as minhas coletivas quando nós tivemos 3 vitórias consecutivas. Pelo contrário, eu busco fincar o meu pé sempre no chão e sei da minha capacidade, da qualidade do grupo, e nós temos totais condições de reverter essa situação. Algum ajuste ali que nós precisamos fazer em termos táticos, técnicos, para que nós possamos concretizar a jogada da melhor maneira, continuar com humildade na hora de defender,
que nós temos uma tendência muito positiva em relação aos próximos jogos. Então, a pressão é algo que não me preocupa, eu encaro com muita serenidade, tendo ainda mais afinco no nosso dia a dia de trabalho. Nós temos uma conduta, nós temos uma maneira de proceder, e não é uma mera instabilidade que vai nos tirar dos trilhos, pelo contrário, essa é a hora de ter ainda mais convicção e, principalmente, a sabedoria que nós temos um grande grupo de jogadores que vão, sem dúvida nenhuma, fazer uma grande Série B. Bruno, você pediu durante boa parte do jogo para o time jogar mais pelos lados de campo. No intervalo até a gente conversou rapidinho. Você acha que o time demorou a entender qual era a tônica do jogo para aí sim, né, exercer essa pressão, ou foi realmente circunstâncias que o próprio CRB levou o Guarani a tentar afunilar mais esse jogo? Então, no primeiro tempo, nós afunilamos mais, né? Nós tivemos ali alguns contra-ataques que nós cedemos ao CRB em relação ao primeiro tempo por forçar demais essa jogada por dentro. Agora, na segunda etapa, foi justamente o contrário. Nós fizemos a correção no intervalo, o time soube assimilar, tanto é que nós tivemos um volume de chegada no corredor lateral do adversário pronunciado, tivemos diversos cruzamentos ali, a oportunidade de gol agora, essa última com o Neilton, foi a partir de uma progressão no corredor esquerdo, e nós criamos bastante, oferecemos menos o contra-ataque para o adversário. Eu não me lembro do adversário ter tido ações assim contundentes no nosso meio-campo, né, no nosso meio-campo defensivo. Pelo contrário, foi um jogo ataque contra defesa, que infelizmente nós não tivemos a eficácia necessária para concluir da melhor maneira o grande volume que nós tivemos com a posse de bola. Criamos oportunidades para isso, mas agora é focar, ter tranquilidade para que nós possamos fazer o nosso modelo evoluir a cada dia para que os resultados apareçam de uma maneira natural. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Bruno Pivetti. Fechado, senhores. Boa noite a todos, bom descanso.